conversa do canal ou do Microsoft Teams, tá? Então, beleza. Ó, teoricamente está mostrando para mim que está gravando, tá? Então, beleza. Então, a gente vai seguir dessa forma. Legal. Bom, o que acontece, pessoal? Na última aula que nós tivemos, a gente estava desenhando na lousa a estrutura utilizando o modelo lógico, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou terminar ali um pouquinho de explicar para vocês o modelo lógico. A gente estava fazendo lá mais interativo com vocês, tá? Mas aí eu vou terminar agora de explicar que a gente precisa fazer, pegar aquela lista de exercícios que tem um modelo conceitual e migrar ela para o modelo lógico, tá? Então, assim, a gente precisa dar uma acelerada aí. Eu não cheguei a salvar o desenho que a gente tinha feito no conceitual, até porque eu tinha desenhado na lousa, tá? Então, se eu me lembro bem, no conceitual, e aí se tiver errado, se estiver faltando alguma coisa, vocês me ajudem. Deixa eu só pegar um apagador. Peraí. Teoricamente, pelo que eu me lembro, lá no modelo conceitual, do exercício que a gente estava fazendo, a gente criou lá, tinha lá uma entidade que era clientes, né? acho que era clientes. Vocês me ajudem, não vou lembrar. Aí a gente está perguntando, se você tiver a foto é melhor. Se tiver a foto é melhor, porque eu não tirei foto. Pode ser? Aí manda lá no WhatsApp e aí eu abro. Me mandando a foto, aí a gente dá um jeito. Pelo menos a foto que a gente já tinha feito, né? Porque aí eu desenho o PR modelo rapidinho e a gente segue. Se poder beber água, você pode, né? Só não pode sair mais cedo, senão tem que pedir para Lucília. Tá, tô esperando a foto lá que a Ingrid ia mandar. Beleza, chegou aqui, tá? Então, assim, o que nós tínhamos? Deixa eu colocar aqui do lado. Ó. Pela foto que ela mandou aqui, nós tínhamos. Opa. Ó, nós tínhamos aqui a entidade clientes. Vou até desenhar na minha aqui, porque aí fica mais fácil para eu olhar e a gente enrolando. Então, a gente tinha a entidade clientes. E na entidade clientes, a gente estava desenrolando ela, né? Tinha clientes, tinha pedidos, e nós tínhamos produtos, tá? E aí, na entidade clientes, o que a gente estava fazendo, né? Nós criamos, né, inicialmente a tabela. Não, mas espera aí, essa foto, o Ingrid, espera aí, agora eu tô vendo. Essa foto é da explicação que eu tinha feito do exemplo. Vocês têm aquela foto que o João estava fazendo na lousa? É aquela foto que eu preciso. Agora que eu vi, essa aqui é a que eu expliquei para vocês como teste.
Ah, beleza. Me mandaram. Legal. Essa foto aqui que eu queria, ó. Que era justamente esse exercício que a gente estava fazendo ele na lousa, tá? Espera aí. Então, assim, ó, nesse exercício aqui, nós tínhamos ali, nós tínhamos a entidade cliente, tá? E aí nós tínhamos várias coisas na entidade cliente, não, desculpa, na tabela cliente. Nós tínhamos várias coisas na tabela cliente que a gente resolveu normalizar, né? E aí, na normalização, nós chegamos à conclusão que nós íamos ter uma tabela de endereço, a tabela de endereço desmembrou também por uma tabela de estado. O áudio está chegando aí, a Ingrid falou que o áudio não está chegando. Ah, o pessoal está falando que está normal. Às vezes dá uma travada. A gente depende da internet, né? A outra está falando que está de boa e tal. Dá uma olhada se não é internet, o Ingrid. Às vezes pode ser que está com alguma oscilação, tá? De qualquer forma, que travar para vocês, o que não ficar legal, depois essa gravação eu vou postar no YouTube, tá? Ó, o Nicolas fala que às vezes a voz dá uma travadinha, tá? Beleza, de qualquer forma, depois a gente posta isso daqui no YouTube, tá? Eu vou continuar aqui para poder terminar a explicação. E aí, o que ficar pendente, depois vocês olham no YouTube. Bom, então, beleza. Então, a gente, a tabela de endereço, criamos a tabela de estado. A tabela de estado ficou relacionada com a tabela de cidade, tá? E aí, nós criamos uma tabela para relacionar cliente e endereço. Por quê? Porque a gente chegou à conclusão que um cliente poderia ter mais de um endereço e um endereço, de repente, poderia ser de mais de um cliente. Então, a gente criou aqui essa estrutura, tá? Eu vou colocar essa estrutura no BR Modelo. Eu vou criar essa estrutura aqui que a gente já fez no BR Modelo para a gente tentar continuar ela, tá? Então, eu vou tirar um pouquinho aqui a tela. E aí eu vou colocar aqui o BR Modelo, então, ó. Esquema conceitual. Deixa eu só ver aqui. Modelo conceitual. Então, deixa eu ver só nessa BR Modelo, para ele geral, eu preciso fazer o lógico. Tá, deixa eu colocar uma entidade aqui, ó. Que estranho, no BR Modelo antes, ele tinha um botãozinho conceitual e lógico. Tá, beleza. Dá pra gente fazer por aqui. Fala, Vitor. Já me virei aqui. Então, beleza. Vou criar aqui rapidinho a entidade, a tabela, né, na verdade. Então, essa tabela vai ter aqui a chave primária. Tem aqui os campinhos, né, que a gente resolveu colocar. Então, lá no desenho, deixa eu ver o que tinha lá. Tinha nome, tinha aqui o nome. E o nome, a gente colocou ele como... Cadê aqui? Varchar, tá? Deixa eu ver se tá bom.
Então, beleza. Outro caminho aqui. Deixa eu ver. Né? Então, nome. Aí a gente tinha o telefone. O telefone era como Varchar. Nós tínhamos aqui o CPF e o sexo. Então, vamos lá. CPF. Tá? O e-mail. Deixa eu ver. CPF, e-mail, sexo. Sexo. Beleza. Deixa eu ver mais. Estado civil, data de nascimento e número da CNH. Deixa eu já colocar tudo aqui. Então, aqui. Data. Nascimento. Aí, aqui o tipo de dado. Vou colocar como date. Sexo. Sexo eu já coloquei. Qualquer outro. Estado civil e número da CNH. Estado civil. O estado civil seria aqui um varchar, né? Eu estou me preocupando em colocar a quantidade de caracteres, tá? É para não perder tanto. E o último número da CNH. NROCH. Eu acho que não, né? Tá. Então, beleza. Essa era a tabela. Deixa eu colocar um nela. DBL clientes. Beleza. Tá? E aí tinha outras tabelinhas que a gente criou lá, ó. Tabela de endereço, estado. Deixa eu ver se dá para dar um. Aqui, ó. TBL estados. Na tabela de estados, a gente colocou o nome e a sigla. Então, nome e a sigla. Tá? Também eram campos aqui do tipo varchar. Então, tá aqui a tabelinha de estados. Beleza. A outra tabela de cidades. Tá? Cidades. O que foi colocado na tabela de cidades? Deixa eu só arrumar uma coisa aqui agora que eu vi. Ó. O nome do campo ficou como campo 1. Então, aqui é aí estado. Aqui é o ID cliente. Aqui é o ID cidade. Beleza. Na tabela de cidade, a gente tinha nome. Deixa eu ver aqui. Aí foi colocado taxa criminal. Ah, da hora. Eu nem lembro porque foi isso aqui. Tá? Deixa eu ver aqui, peraí, alguém está perguntando. Precisa colocar a quantidade do varchar agora? Olha, teoricamente, seria interessante colocar, tá? Deixa eu só ver se ele permite, né, que a gente coloque. Ó, permite, tá? Seria interessante a gente estar colocando, tá? Até para a gente definir a quantidade de caracteres que vai aceitar no banco, tá? Então, seria legal colocar agora sim, tá? Eu não coloquei nos outros, deixa eu colocar então rapidinho.
Aqui é 2. O nome aqui vai ser uns 80. Aqui, 100. Telefone. Eu nem lembro quanto a gente tinha definido na outra aula. Acho que era 15 ou 14. Sim, acho que era 14. O telefone era 14 e o celular era 15, se tivesse, tá? O CPF também dá uma quantidade de caracteres, eu não lembro agora, é 3, 6, 9, 12, 13, 13. Acho que deve dar uns 15 caracteres também. Tá? Vou colocar 15 aqui, se não for, depois só ajustar, tá? O e-mail, tá? Colocar aqui 80, que seria muito mais do que o necessário. Tem que pôr um espacinho aqui. O sexo. O sexo eu vou guardar somente um caractere. Tá? Então, vou colocar aqui. Data de nascimento não precisa mexer. Estado civil. Estado civil, eu vou guardar também a sigla. Tá? Então, casado, solteiro. Então, eu vou colocar um aqui por enquanto. Tá? Aí a gente discute isso depois. Porque talvez o estado civil tenha que virar uma outra tabela. Mas vamos discutir isso aqui depois. Número da CNH, beleza, tá como número. Legal. Tem essas tabelas aqui e tem mais uma. Tem a tabela de endereço, né? Vamos lá. TBL, endereço. Lembrando que não pode colocar sem, não pode colocar nenhum tipo de pontuação, tá? Vale a pena ressaltar. E aqui a gente tem lá endereço, rua, bairro, CEP. Então aqui. ID, endereço, a rua, colocar aqui um char de 100 caracteres, é mais do que suficiente. Deixa eu ver aqui mais. Rua, bairro, bairro, assim, chutando alto, tem que colocar aqui uns 80 caracteres. É mais do que suficiente, tá? O CEP é um varchar, tem um tamanho. O CEP é 3, 4, 5, acho que é 9, né, caracteres? Acho que é 3 e 5, 8, 9, acho que é 9 caracteres, tá? Se não for depois, é só ajustar. Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tinha colocado. Número e complemento. E aí eu já coloco as chaves estrangeiras. Número, que obviamente vai ser número, né? Apesar que o número, às vezes tem casa que tem letra, né? Então, talvez seja interessante colocar número. Talvez seja interessante colocar um varchar. Tem gente que mora lá na casa 10B, né? Então, acho que seria interessante colocar um varchar. Vou colocar aqui uns 10 caracteres, que é mais do que suficiente para a gente ter essa estrutura, tá? Mais complemento. Aqui também vai ser um varchar, tá? Como complemento a pessoa pode digitar, vou colocar aqui um varchar de 80, porque pode ter alguma referência a mais. E aí a gente coloca as chaves estrangeiras, né? Que é para a gente poder estar interligando, tá? Deixa eu ver como eu coloquei a chave estrangeira. Então, na tabela de endereço, a gente colocou o ID da cidade e o ID do estado. Então, vamos lá. ID, estado. Beleza. Ele já vai ficar como numérico. Deixa eu ver aqui, campo de origem. Deixa eu ver o que ele pede aqui. Tabela de origem. Ó. Nesse caso, nessa versão do BR Modelo, tem versão do BR Modelo que isso não é possível de fazer. Tá?
Aqui, pelo que eu estou vendo, ele já pede para a gente poder especificar da onde que está vindo essa chave estrangeira, tá? Então, ó, tabela de origem. Ixi, ele não listou as tabelas aqui. Ixi, não tem problema. Ele não listou. E talvez ele não tanto que a gente está dando Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Pode ser. Mas, enfim, não tem problema de você não configurar aqui. O importante é você arrumar agora aqui o relacionamento, tá? Então, aí você pega aqui o elemento do relacionamento e você interliga aqui as duas tabelas, tá bom? E aí, esse relacionamento aqui, ele vai ficar, então, assim, o estado pode ter, no mínimo, nenhum. Eu posso ter um estado aqui cadastrado, mas não tem nenhum endereço vinculado, no mínimo 0, e no máximo N. Então a gente vai ter aqui um 0 para N, tá? O endereço ele pode ser no mínimo de um estado e no máximo de um estado também. Não tem por que ele não ser nesse formato, tá? Então aqui seria endereço. Aqui é 1 para 1, né? Isso. O endereço estar no mínimo um estado e no máximo em um estado, tá? Não tem como cadastrar o endereço e não ter o vínculo do estado aí, tá? Então essa é a qualidade aqui, que na verdade seria 1 para N, tá? Que a gente sempre acaba discutindo aí. Aí a gente vinculou cidade no endereço. Tá, então deixa eu criar aqui a chave estrangeira. Deixa eu ver se é isso. Isso, a gente colocou a ID da cidade aqui. E cidade, tá? Aí tem esse relacionamento aqui, ó, cidade com endereço, tá? Como que fica a cardinalidade aqui, então? Acho que é a mesma lógica, né? Um endereço, acredito eu que ele pode ser de, no mínimo, uma cidade, máximo de uma. Acho que é difícil o endereço estar em duas cidades ao mesmo tempo. Acho que não faz muito sentido, tá? E a tabela de cidade com endereço, então eu posso ter uma cidade que ainda não foi cadastrado nenhum endereço, mas eu posso ter uma cidade que tem muitos endereços, tá? E também seria aqui um 0 para N na cardinalidade, bom? Estou observando aqui no desenho que a gente também relacionou estado em cidade. Então, na tabela de cidade, nós colocamos a chave estrangeira, que é o ID do estado. O ID do estado bonitinho. E aí a gente vai relacionar esse com esse, tá? Um estado pode ter muitas cidades. Então, o estado, ele pode estar cadastrado, pode ser que não cadastrei nenhuma cidade, então o mínimo é 0 e o máximo é N, tá? E a cidade só pode estar em um estado. Então, essa cidade, quando ela for cadastrada, no mínimo 1, no máximo 1, tá? Beleza. Até aqui, tranquilo para vocês? Vocês entenderam, lembraram mais ou menos como que a gente tinha montado? Tá Só dá tudo um ok lá tranquilo. para mim, se vocês estão escutando. É para eu ver se eu não estou falando sozinho. Então, beleza. É muito estranho fazer aula assim, dá a sensação que a gente está falando sozinho, entendeu? É interessante. Enfim, fazer a culpa é do vírus, né? Vamos lá. Não, como já voltamos? Aonde vocês vão? A gente começou agora.
Não, agora não, vamos mais um pouquinho aí, ó. A gente demorou para começar, pessoal. A gente foi começar agora, era quase 9 horas o esquema. Não, depois já a gente faz o intervalo. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, peraí que tem o Vinícius aqui que quer entrar na sala. Peraí, eu não tinha dado autorização para ele. Agora sim. Beleza. Intervalo depois, tá? Já a gente faz o intervalo, tá? Ah, uma coisa interessante. Talvez, pessoal, a gente não consiga seguir, às vezes, o mesmo padrão. Ah, beleza, entendi agora, Vitor. Beleza. Vamos esperar que logo, logo volte às aulas presenciais, tá? É muito mais, às vezes, interessante, né? Até do que esse formato aqui de aula online, tá? Assim, o que a gente vai fazer? Vamos tentar, na medida do possível, seguir mais ou menos sempre aí os horários das aulas, mas é lógico que às vezes a gente explicando, às vezes acaba não tendo tanta interação por parte de vocês. É diferente, né? Um formato de aula diferente, não é igual estar em sala de aula. Então, às vezes a gente vai gravar esse vídeo, vai fazer essa aula, de repente terminou ali o assunto, beleza? A gente encerra a gravação, eu posto o vídeo para vocês e entre as liberados, tá? E aí é lógico, tem situações que a gente vai fazer exercício, aí vocês vão tirar dúvida e tal. Então, assim, a gente vai tentar se adequar mais ou menos com o formato de aula que a gente está tentando fazer, tá bom? Bom, então beleza. Sim, eu coloquei para gravar. Eu não sei como que eu vou ter esse formato depois na gravação, tá? Quando eu faço a gravação eu também estou gravando aula na faculdade, né? Estou dando aula também de casa. Quando eu termino a gravação, o próprio software que a gente usa lá, que é do Google, ele já gera no Drive do Google o vídeo. Aqui, provavelmente, ele vai gerar aqui dentro da plataforma do Teams. Então, eu vou ver como que ele vai gerar esse vídeo. Se é uma extensão P4, coisa. Se o vídeo estiver certinho, aí eu pego esse vídeo e compartilho lá no Class para vocês. Isso, Vitor, eu vou postar lá no canal depois. Bom, então a gente gera, até porque às vezes nem todo mundo está, de repente, conseguindo ter aí a estrutura para poder assistir a aula, né, e tal. E querendo no YouTube, em algum momento vocês podem baixar isso daí e assistir, tá bom? Então, só para alinhar isso daí, tá? Beleza. Deixa eu ver o que mais que tinha aqui no nosso desenho. E aí nós tínhamos lá o relacionamento entre endereço e cliente, tá? Foi bem no finalzinho da aula que a gente fez isso daqui. Então a gente chegou à seguinte conclusão: o cliente, né, como se trata lá de um sistema de apólice, o cliente ele pode querer cadastrar muitos endereços, né? Porque de repente ele vai ter o carro dele, mas ele tem lá o endereço que ele mora, tem lá o endereço que o carro fica de repente quando ele vai para o serviço, tem o endereço de repente lá se ele tem uma casa no interior, ou seja, um cliente poderia ter muitos endereços, tá? E pode acontecer da mesma família, de repente, ter lá dois carros. Eu tenho um carro, de repente, meu irmão tem outro carro. A gente mora no mesmo lugar e a gente está fazendo ali a nossa pólice. Então, pode acontecer de eu ter um endereço e eu ter várias pessoas morando neste endereço, tá? Ou seja, aqui é um relacionamento de N para N, é muitos para muitos, tá bom? Nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar aqui uma tabela de relacionamento. Essa tabela eu vou chamar ela de TBL. Deixa eu ver como é que o João chamou lá. Cliente e endereço. Tabela. Uh, cliente endereço, né? Que são os endereços do cliente. E aí, o que a gente faz nessa tabela? Nós criamos a chave primária, sempre, tá? Sempre coloquem a chave primária, a gente já discutiu isso aqui. Então, ID, cliente, endereço, tá? E aí você vai colocar as duas chaves estrangeiras. Então, a gente vai ter aqui duas chaves estrangeiras.
uma da tabela de cliente que vai para a tabela de endereço e a outra tabela de endereço que vai para a tabela também de cliente e endereço aqui no meio, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, ID cliente e eu vou ter aqui o ID endereço, tá? Que ele vai vir aqui para o meio. E aí eu relacionar esse cara com esse daqui e vou relacionar este com esse, tá? Então, a gente passa a ter agora essa relação, tá? Aqui, vamos ver como é que vai ficar a cardinalidade, né? Então, muitos para muitos. Um cliente, ele pode ter, no mínimo, eu não tenho como cadastrar o cliente e ele não tem endereço. Então, no mínimo, né, aqui o cliente, ele vai ter aqui um para N. Ele vai ter no mínimo um e ele vai ter no máximo N, tá? Nesse caso, deixa eu ver como que ficaria a cardinalidade. Daqui para cá é um para N. O endereço pode ser de muitos clientes, então daqui para cá também é um para N. Beleza. Aquele endereço que está registrado aqui só pode ser de um cliente, né? E aí só pode ser, e aquele endereço só pode ser também de um endereço. Então, aqui na cardinalidade, deixa eu ver se a gente consegue. Não, se apagar ele tira. Então, aqui, ó, você vai ter um para um, tá? Porque um registro dessa tabela vai ser relacionado a um dessa. E esse mesmo registro dessa tabela também vai ser relacionado a um desse daqui, tá? Então, o que importa para a gente é a chegada de 1 para N e para N, tá? É isso aqui que vai fazer a nossa relação ser muitos para muitos, tá bom? Beleza. Tá. Isso daqui é o que o João tinha feito para a gente na última aula, que ele estava fazendo aqui na lousa. Agora, a gente vai dar uma seguida nesse modelo, tá? Vou jogar aqui um pouquinho do lado. Só para dar uma pequena ajeitada aqui, tá? Beleza. Se a gente... Professor, explica essa cardinalidade de novo. Tá. A Vitória está perguntando da cardinalidade, ó. O que acontece quando a gente tem aqui a tabela intermediária? Então, assim, nesse formato de cardinalidade, tá? Assim, o ideal era só a gente colocar aqui 1 para N, né? Chegando 1 para N, chegando 1 para N. Só que como a gente tem que fazer o processo inverso, tá? Então a gente pensa assim, ó, na tabela de endereço, eu vou ter lá um endereço cadastrado, tá? Vou ter aqui um ID. Esse ID que eu coloquei aqui, ele vai ser de no máximo quantos clientes? De um. Aquele elemento que eu gerei aqui vai ser de no máximo um cliente. Então, ou seja, mínimo um, máximo um. Aquela linha que eu também estou colocando, ela vai ser de no máximo um endereço específico. Então, é no mínimo um, no máximo um. Não pode ser zero, porque para ser zero, de repente, assim, eu vou ter então um endereço cadastrado e não vou ter relacionado? Não, não vai acontecer. A gente sempre vai ter pelo menos um elemento aqui que corresponde a um endereço e um elemento aqui que corresponde a um cliente, porque é ele que está fazendo a interligação dos dois. Então, é no mínimo um, no máximo um, tá? Deixa eu ver o Gabriel. Professor, a Ingrid também está precisando de ajuda. Mas qual que é o BO da Ingrid? Todo cliente precisa de um endereço. Ah, tá. Agora ela entendeu. Isso. Todo cliente precisa de um endereço, né? Então, ou seja, aqui nessa tabela, é só uma tabela de relação, tá? Então, ou seja, por ela ser uma tabela de relação, ela sempre vai ter, no mínimo, um, né? Elemento que vai significar aquele, e no máximo um, que aquele endereço vai estar aqui uma vez, mas ele também pode, aliás, desculpa, aquele endereço ele vai estar aqui um ou várias vezes, beleza? Que é um para ele.
Só que quando a gente volta à cardinalidade, aquele elemento, aquela linha que foi gerada, ela sempre vai ser de um endereço específico. E quando eu volto para cá, ela sempre vai ser de um cliente específico. Então, na volta, fica 1 para 1, tá? Deixa eu ver aqui, ó, Gabriel. BR modelo dela tá bugado. Pessoal, ó, com relação ao BR modelo, o BR modelo não está funcionando. Ela coloca os campos do BR modelo apresenta de dados. Isso, é por conta de várias pessoas morarem na mesma casa. Aqui, ó, no caso da Índia, ó, eu acho que o BO dela é isso aqui, ó. Eu já comentei isso com vocês. Quando vocês baixarem o BR modelo, tá? Você vai abrir a pastinha fontes, vai na pastinha executável e você abre o executável. Você tem que abrir da pasta, tá? Não pode pegar esse executável e copiar ele, por exemplo, aqui, ó, na área de trabalho. Deixa eu copiar aqui. Ó, se eu fizer isso aqui e eu abrir, ele abre. Mas qualquer coisa que eu fizer dentro do BR modelo, ele vai dar bug. Porque ele não está conseguindo achar as bibliotecas, as DLLs que estão dentro da pasta. Vocês têm que abrir o BR modelo dentro da pasta. Tá? Não pode simplesmente copiar aqui o atalho ou o executável. Tá? Deixa eu voltar a abrir lá. Ela está falando que fez um atalho e não copiou. Tenta, então, abrir direto da pasta, não gera o atalho. Vai lá na pastinha, abre direto da pasta. E aí tenta fazer e ver se dá certo. Não sei se nesse procedimento de gerar o atalho deu um bug, alguma coisa. Deixa eu ver. A gente também consegue compartilhar telas? Olha, não sei, Gabriel, se vocês conseguem compartilhar a tela. Ah, ela falou que agora funcionou. Então, deve ter dado algum bugzinho na hora dela gerar o atalho. Então, fechou, resolveu ali o probleminha dela, tá? Então, eu não sei se vocês conseguem compartilhar a tela, tá? Se for testar, testa aí, a gente tem que dar uma ajuda para você se precisar aí em alguma situação. Só não dá para todo mundo compartilhar ao mesmo tempo, porque se der para vocês compartilharem, além de congestionar mais a internet, aí vai ficar mais lento e às vezes de repente eu posso não conseguir ver todas as telas ao mesmo tempo. Então, se alguém tiver com algum bug crítico, não conseguir resolver, me dá um toque no chat, né? Deixa eu abrir aqui de novo o modelo. Me dá um toque no chat, aí a pessoa tenta, se não conseguir resolver, compartilha e eu tento ver a tela aí para ajudar vocês, tá bom? Muito bem. Então agora, seguindo aqui, né? Então a Vitória entendeu, né? A brincadeirinha que a gente colocou aqui. Bom, continuando a aplicar lá a normalização, tá? Então, olha só, nome tá ok, telefone, pessoal. Vamos analisar o telefone. O campo telefone, no modelo conceitual, ele é um multivalorado, certo? Se ele é um multivalorado lá no conceitual, provavelmente é porque o cliente pode ter mais de um telefone, tá? Se o cliente pode ter mais de um telefone, isso significa que ele não pode ficar na tabela de cliente. O campo telefone vai ter que ser migrado para uma outra tabela. Senão, o que vai acontecer? Para eu cadastrar o segundo telefone, eu vou ter que recadastrar o cliente. Para eu cadastrar 3 telefones desse cliente, eu vou ter que cadastrar ele 3 vezes. Tá? E isso não é uma boa prática. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos criar mais uma tabela. Eu vou chamar essa tabela de TBL
Assim, eu vou colocar um nome mais sugestivo para ela, tá? Porque pode acontecer, não sei, nesse exercício ou em outro exercício. Imagina só, eu tenho cliente que tem telefone. E eu tenho fornecedor que também tem telefone, tá? Aí, para não ficar meio estranho você ter duas tabelas chamadas telefone, então eu vou colocar assim, ó, TBL telefones, vou colocar assim, TBL cliente telefone, tá? São os telefones do cliente. Se eu precisar ter, de repente, lá uma tabela de fornecedores que vai fazer a mesma coisa com o telefone, aí eu vou criar lá uma tabela. TBL, fornecedor, telefones. TBL, funcionário, telefones. E aí você deixa isso mais separadinho, tá? Então, toma cuidado na hora de vocês criarem os nomes das tabelas para vocês não terem problema em relação a isso, tá? Muito bem. Então, bora lá. Chave primária, sempre tem que ter a chave primária. Então, aqui vai ser o ID telefone, tá? Não vou colocar lá cliente, telefone, enfim. Até porque só vai ter um caminho aqui. O que a gente vai colocar aqui no telefone, tá? Então, a gente vai ter que colocar o número do telefone. Eu vou chamar de NRO, né? Telefone, tá? Que seria o número do telefone. O número do telefone, ele vai ser um varchar, tá? E aí vai ser um varchar 14, né? Que a gente estava colocando. Beleza, tá? O número do telefone, então, vai sair fora daqui, ó. Ele já não vai ficar mais na tabela de clientes. Então, eu vou apagar. Aí, a gente vai gerar o relacionamento entre essas duas tabelas. Então, vamos lá. Um cliente, ele pode ter, no mínimo, um telefone. Não tem como eu cadastrar o cliente, ele não ter telefone. E ele pode ter, no máximo, N telefones, tá? Aí, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. A chave estrangeira vai, o ID do telefone vai para a tabela de cliente ou o ID do cliente vai para a tabela de telefone? O que vocês acham? Agora é uma pergunta que eu estou fazendo. Vamos fazer teste de mesa. Tá? Então, beleza. Legal, a Vitória tá ligeira, hein? Então, beleza. Tem que fazer aí o teste de mesa, pessoal, senão a gente não consegue ter essa percepção, tá? Para fazer aí o teste de mesa, ó, vou fazer aqui na minha lousinha bem rápido aqui, tá? Então, vou usar a lousa aqui o teste de mesa. Então, por exemplo, eu vou simular dados dos dois lados. Então, eu vou ter aqui, ó, TBL clientes. E eu vou ter TBL telefones. Tá? Eu já mostro para vocês a lousa aqui, tá? Eu vou ter o ID do cliente, vou ter o nome do cliente e no telefone também. Vou ter o ID do telefone e o número do telefone. Vou cadastrar aqui uns 2 ou 3 clientes, tá? 1, 2, 3. Vou cadastrar aqui, ó, José, a Maria e o Luiz. Aí eu vou gerar aqui alguns números de telefone aqui, ó, tá? Eu criei isso daqui para vocês verem. Tá? Então, tabela de clientes, tabela de telefones, tá? Primeiro, tentar pegar o ID do telefone e mandar para a tabela de clientes, tá? E aí a gente vai ver se dá certo. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, ID, telefone. Vamos imaginar que tenha um telefone lá cadastrado, que é o telefone 1, 2, 3, 4. Esse telefone é o telefone da Maria. Então, eu vou lá na Maria,
Maria. Aqui, ó. Coloquei o número na Maria. Tá? Beleza. Deu certo. Não dá para ver? Tá. Então, vamos lá. Vamos a uma outra estratégia, então. Vou fazer o seguinte. Vamos... Ué, vocês não estão vendo bem. BR modelo vocês estão vendo. Ah, BR modelo sim. Tá. O Excel. Dá para ver o Excel? Beleza. De boa. Tá? Então, legal. Vamos fazer o seguinte, então. Ó. Vamos usar o Excel como uma estratégia. Então, assim, TL clientes. Ó, bem rápido. Eu não sou muito a favor de usar o Excel, porque eu acho que ele dá muito trabalho. Eu gosto de fazer na lousa. Mas, como a gente está improvisando, então, aqui vai ter o ID do cliente, o nome do cliente. Tá? 1, 2, 3. Maria, José, Luiz. Beleza. Aqui do lado, eu vou ter a tabela de telefones. Aí a gente tem o ID do telefone, o NRO do telefone, tá? Aqui, ó. Deixa eu dar uma linha de espaço aqui, ó. E aqui a gente vai ter os telefones cadastrados. Beleza. Beleza. Tá aqui, ó. Beleza. Vamos imaginar, então, que o ID do telefone venha para cá, ó. ID telefone. Tá? Aí eu vou cadastrar um telefone aqui, ó. Telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse telefone, por exemplo, é do José. Então eu venho aqui e coloco um do lado do José. Beleza, deu certo. Vamos imaginar que a Maria tenha 2 telefones, tá? Eu vou cadastrar mais 2 telefones aqui, ó. Telefone 14789, telefone 36987. Pronto. Esses 2 números de telefone são da Maria. Então, eu tenho a chave primária 2 e a chave primária 3. Vou tentar colocar aqui, ó, chave primária 2. Beleza. Só que eu não consigo colocar a chave primária 3 aqui. Eu teria que recadastrar a Maria. Então, colocar o ID do telefone na tabela de cliente não resolve. Vou pintar de vermelhinho aqui, ó. Não dá certo, tá? Vamos tentar levar o ID do cliente para dentro da tabela de telefone, tá? Vou ter aqui, ó, ID cliente, tá? Mesmo cenário, ó. O José estava com o telefone número 1. José é o 2. Então, vem aqui, ó. 2. A Maria. A Maria tinha 2 telefones. Esses 2 aqui. A Maria, a área dela é o 1. Vou colocar um aqui e um aqui. Beleza, ó. Eu consegui relacionar colocando o ID do cliente na tabela de telefone. Tá? Então, deu certo o formato aqui. Tá? Se a gente for adotar esse critério, na tabela de telefone, ó, a gente vai colocar uma chave estrangeira, que seria o ID cliente.
tá? E aí nós faríamos a relação. Esse cara com esse cara. Um cliente pode ter, no mínimo, quantos telefones? Bom, para ele fazer a pod, ele vai ter que ter um telefone, porque senão a empresa não vai conseguir entrar em contato com o cliente. Então, é obrigatório fornecer um telefone. Então, ele vai ter, no mínimo, um e, no máximo, N. Uma cardinalidade para N, tá? O telefone. Um telefone que tiver cadastrado aqui vai ser de, no mínimo, quantos clientes? Bom, tem que ser de, no mínimo, um cliente. Não pode ser de 0. E ele pode ser de, no máximo, quantos clientes esse telefone? E aí? Um para um? Um só? Bom, aí a gente tem aqui uma situação que é a seguinte. N para N, ó. Aí pode ser um N para N. Pessoal, vamos fazer uma análise, tá? Por exemplo, existem ali as normalizações que a gente tem que fazer, tá? E a gente tem que adotar alguns conceitos, né? Alguns bons sensos, tá? Então, por exemplo, pode acontecer de eu ter duas pessoas que moram na mesma casa e ter o mesmo número de telefone? Pode acontecer esse tipo de situação. Aí a pergunta que eu faço para vocês, bom, se isso pode acontecer, teoricamente, essa relação é um N para N. Se for um N para N, teríamos que ter uma tabela intermediária, tá? Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, tá? O Nicolas já está falando um vixe ali, ó. Mas espera aí, ó, vamos analisar com frieza. Porque a normalização pede para a gente seguir uma coisa. Mas a gente tem que analisar também o cenário. Por exemplo, na tabela de telefone, o que eu estou guardando aqui? Somente o número do telefone. Eu só tenho um campo na tabela de telefone, que é onde eu digito o número. Pergunta: será que teria problema na hora que eu cadastrar o telefone? Se de repente eu tiver duas pessoas que têm o mesmo número de telefone, será que teria problema eu reescrever o telefone? Eu só tenho um elemento, eu só tenho um atributo nessa tabela, tá? Aí isso vai gerar discussões. Tem pessoas que vão falar, para mim não tem problema, que eu prefiro recadastrar o telefone, que é um campo só, do que, de repente, criar uma tabela intermediária, porque isso vai congestionar mais a estrutura do banco. Existem pessoas que vão falar, eu prefiro criar a tabela intermediária porque eu quero seguir à risca a normalização, tá? Então, o que eu peço para que vocês analisem, o que eu peço para que vocês compreendam, tá? Quando vocês forem aplicar a normalização, também usa o bom senso, tá? São situações diferentes quando a gente relaciona cliente e endereço. Na relação de cliente e endereço, olha quanta coisa que tinha do lado do cliente e olha quanta coisa que tinha do lado do endereço. Imagina você recadastrar isso tudo de novo, só para poder gerar um novo relacionamento. Não é legal. A gente começa a ter replicação de muitos dados. Agora aqui, será que a gente redigitar o número do telefone, será que isso seria um problema? Aí é uma questão de vocês analisarem, tá? Se você começar a colocar mais coisas na tabela de telefone, aí eu não acho interessante ficar recadastrando essas várias outras coisas. Mas o que a gente pode colocar mais no telefone? Eu não consigo enxergar mais nenhum atributo para colocar na tabela de telefone, a não ser o número do telefone. Tá? Eu não consigo enxergar nada para colocar. Então, assim, pessoal, a gente tem essas duas opções para poder fazer. Tá? Aplicar a normalização 100%, criando a tabela intermediária, ou, nesse caso, a gente fugir um pouquinho da normalização e a gente deixar o nosso relacionamento comum para N.
Aí eu pergunto para vocês, o que vocês querem fazer que justifica melhor para vocês? Criar a tabela intermediária ou fazer um para N? Ó, o Gabriel está perguntando, vai dar problema de normalização? Não, eu não consigo enxergar isso sendo um bug, tá? Porque assim, eu só tenho uma caixinha para digitar. Então, eu não vejo problema de você digitar ali um telefone que, de repente, já existiu uma outra pessoa. É um campinho só. De qualquer forma, você teria que redigitar o telefone, né? Então, eu não vejo problema. Não consigo enxergar bug no software. Até porque eu já fiz essa relação no formato de 1 para N e já fiz a normalização no formato de N para N. Em ambas as situações, não gerou nenhum tipo de problema. Tá? Se fizer o N para N, a gente tem ali uma tela a mais para fazer. Se fizer um para N, a gente às vezes vai ter ali uma telinha a menos, um processo a menos. Tá? E aí, o que vocês optam aí? 1 para N ou N para N? Coloca aí no chat. Vamos ver aí. A maioria vence. Tá, a gente vai fugir da normalização, mas é uma situação assim, e existe um conceito lógico, tá? Não é porque, ó, só tá falando aqui, a maioria é tudo preguiçoso. Não, se a gente fugir da normalização é porque existe uma lógica aqui, isso não vai gerar problema. Todo mundo querendo fugir. Enfim, tá? Assim, no resultado final, pessoal, isso não vai trazer nenhum tipo de problema para vocês, tá? Vocês podem ficar aí tranquilos, não vai gerar BO para vocês. Seguimos a lógica. Sim, seguimos a lógica, tá? Então, fechou um para N? Vou fechar aqui um para N, tá? Se alguém quiser fazer depois o N para N, não vai interferir nesse caso aqui, tá? Bom, então, um cliente pode ter muitos telefones e o telefone vai ter, no mínimo, um cliente e, no máximo, um cliente. Então, a gente fecharia dentro desse conceito, tá bom? Não, a gente não vai recadastrar as pessoas, tá? Por exemplo, aqui, ó, o meu Excel aqui. Peraí que acho que tem gente que está pedindo autorização. Ó o João chegando atrasado, ó. Isso é hora de chegar na sala. Vou meter falta para ele nas duas primeiras aulas. Pode zoar ele aí, porque tá atrasado. Tá, o que eu ia fazer aqui, ó? Excel, tá? Por exemplo, só para vocês... vou avisar no Cid lá, ele vai ter que vir aqui, pegar a autorização, voltar para casa, porque eu não posso ter contato com ele, e aí tirar uma foto e mandar para mim a autorização, senão ele não vai entrar. Ó, o que vai acontecer aqui, ó? Por exemplo, vamos imaginar que eu vou cadastrar uma quarta pessoa, tá? Essa quarta pessoa vai ser o... Deixa eu ver, eu coloquei o Luiz, vai ser o João, que chegou atrasado, tá? Vou cadastrar aqui o João. O João é o ID número 4, tá? E aí o João, tá? De repente, vamos imaginar que ele mora na mesma casa que o Luiz. São irmãos, são primos, moram ali na mesma casa, tá? Como que vai ficar aqui na tabela de telefone? Eu vou ter aqui um ID 4, Luiz aqui, era esse cara aqui, ó, 87, e aqui vou ter o ID do cliente, que no caso é o João, tá? Então, eu não precisei recadastrar o cliente, tá? A única coisa que eu fiz foi digitar o número do telefone dele,
que, por coincidência, bateu com o mesmo número do telefone de uma outra pessoa. Mas, volto a dizer, é só um número de telefone. Não temos outras características para ter que recadastrar, tá? Não tem problema, o IP do cliente ele é diferente, ó. Né? Eu tenho 2 clientes, né, com IPs diferentes, lógico, mas por coincidência eles compartilham do mesmo telefone. Então, assim, eu não preciso recadastrar o cliente, não preciso mexer no cliente. É só o número do telefone que vai ser digitado, mais nada. Que por coincidência acabou batendo com outro número de telefone, tá? Sim, são 2 clientes distintos. O Luiz é uma pessoa e o João é outra pessoa. Eles têm CPFs diferentes, têm CNH diferentes. Talvez, bem provável, eles morem na mesma casa. Então, na hora de relacionar com a tabela de endereço, vai ter a relação de muitos para muitos, sem problema nenhum. Só que o telefone, eles têm o mesmo número de telefone. Então, a gente acabou recadastrando o mesmo número. Isso. Tá? Aí, fica dentro dessa linha de raciocínio, tá? Se quiser fazer um N para N, tem que ter a tabela intermediária. Eu, usando o meu bom senso, não enxergo necessidade de um para N, tá? Mesmo a normalização pedindo, mas a gente usa o bom senso aqui, tá? Não vejo necessidade de criar mais uma tabela com 3 campos por causa de um. É um campo só. A gente está só falando de um elemento, tá? Então, eu não consigo enxergar essa necessidade aí, tá bom? Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa linha de raciocínio aqui? Beleza. Show de bola. Bom, tranquilo. Então, olha só, hein? Nós tínhamos uma entidade, que era a entidade cliente. Por enquanto, olha o que já virou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. A gente só conversou sobre uma entidade, tá? Teoricamente, teria que analisar a entidade de carro, a entidade de apólice, entendeu? A gente teria que fazer essa análise aí. Mas a gente só está na entidade do cliente, tá? Bom, observando o resto da tabela de cliente, então assim, ó, nome, CPF, e-mail. O e-mail é a mesma senha do telefone. Aí vocês vão ter que enxergar. No sistema da apólice, eu vou permitir que o usuário cadastre somente um e-mail, ou o sistema pode permitir o cadastro de vários e-mails. Isso, pessoal, é uma coisa que, assim, você vai analisar, tá? Isso é o cliente que vai te dar essa situação. Pode ser que o cliente fale, não, o e-mail é apenas um e-mail, é só para formalizar o envio de um documento ou alguma coisa. Então, assim, o cliente só vai pedir para cadastrar uma vez. Ou pode ser um outro sistema, onde o cliente fala, não, olha, eu preciso dar a possibilidade do cliente, do meu cliente final cadastrar 2, 3, quantos e-mails ele tiver, eu quero que ele cadastre. Então, isso vai de acordo com a regra de negócio, tá? No meu exemplo, na minha visão, eu acho que um e-mail é suficiente, tá? Até porque poucas pessoas talvez vão ter 2, 3, 4 e-mails e nem justifica cadastrar todos eles. Na minha, tá? O sexo. O sexo, pessoal, é um elemento que inicialmente a gente definiu de guardar a sigla, né? Então a gente pensou assim, olha, o sexo existe o masculino e o feminino. Aí eu guardaria F para feminino, M para masculino, tá? Só que a gente está vivendo um momento onde estão surgindo outras possibilidades daqui de você colocar o sexo, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que daqui a um tempo surja mais possibilidades. Aí depois de outro tempo surja outras possibilidades. Fica ruim você ficar entrando no código e aí você colocando, agora eu vou guardar F.
Ah, agora eu vou guardar Z. Ah, agora eu vou guardar Y. Não dá para a gente, o programador, fazer esse ajuste. Quem tem que fazer esse ajuste é o próprio banco. Então, o sexo, acredito que seria um elemento que deveria virar uma outra entidade. Até para que não fique aquela chuva de letrinhas lá toda hora igual. Né? Aí, às vezes, vem uma minúscula, vem uma maiúscula, aí vem uma letrinha errada por algum motivo, e isso poderia estar atrapalhando o desenvolvimento do nosso software. Tá? Então, neste caso, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ó. Deixa eu colocar o telefone embaixo. Eu teria que criar uma outra tabela, que seria a minha tabela TBL sexo. E aqui nessa tabelinha você ia ter a chave primária, de sexo. Você ia ter o campo que seria aí, ó, já que a gente vai colocar isso numa outra tabela, a gente poderia explorar características, né? A gente poderia colocar coisas diferentes aqui. Então, por exemplo, eu posso ter a sigla do sexo, por exemplo, M, F, masculino, FEM de feminino, e as outras nomenclaturas lá que tem, que agora eu não manjo aí quais são, mas a gente sabe que tem. Então, eu poderia personalizar isso e colocar aqui um varchar de 5, vai, para a sigla. E eu poderia ter um caminho onde eu poderia colocar a descrição completa do sexo, escrever lá masculino, escrever lá feminino, escrever lá opção não sei o que, opção não sei o que lá, e assim, gente. Aí eu não manjo muitas opções que tem aí nos dias. Nos dias de hoje, para mim é masculino e feminino e fechou. As outras opções eu acabo não assimilando ainda direito. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o nome do sexo, né? Vou colocar assim, tá? E esse cara vai ser um varchar de pensar. Você vai escrever, seja lá um nome, né? Vou colocar aqui, vai estourando, passadíssimo, 50 caracteres, é mais do que suficiente, tá? E poderíamos colocar outras características, sem problema nenhum, tá? Então, olha como fica legal, ó. Você acaba tendo mais opções aqui para poder especificar melhor aqui o elemento do sexo. E aí você vai fazer a relação do sexo com a tabela de cliente. Então, você vem e relaciona. E aí você vai especificar a cardinalidade. Bom, tá. E aí? O ID do sexo vai para a tabela de cliente ou o ID do cliente vai para a tabela do sexo? Se a gente for... Peraí. Pensei que tinha alguém solicitando entrada aí na sala. Se a gente for analisar, precisaríamos fazer o quê? Precisaríamos fazer o teste de mesa para poder matar isso daí. Deixa eu ver. O ID do sexo vai para o cliente, porque o cliente só tem... faz sentido. O cliente só pode ter um único sexo. Por mais que hoje a gente tenha uma variedade diferente, mas ele vai especificar, ó, eu me encaixo dentro dessa classificação, tá? Só para matar a curiosidade dos outros colegas, que às vezes, de repente, alguém pode ainda não estar conseguindo enxergar com tanta clareza, ó. Então, eu vou criar aqui, ó, rapidinho, PL sexo, tá? Então, eu vou ter aqui o ID e a sigla. Já é suficiente para a gente ir trabalhando. Deixa eu fechar aqui um quadradinho, bonitinho. Beleza. Vou cadastrar alguns sexos aqui, ó. 1, 2. Então, a sigla F de feminino, M de masculino. Me ajuda aí. Quais seriam outras opções de sexo? Né?
Vocês vejam aí, vamos lá. Então, beleza, teria um B aí, né? B aí que vocês estão falando. O que mais? T aí, enfim. Fechou. Tá? L. Tá bom, chega. Já aprendi bastante, tá? Fechou. Ó, o Gabriel. Tá. Não sei se esse encaixa aí, Gabriel, essa opção aí, o G aí. Tá? Beleza, isso aqui já dá pra gente testar aí, enfim, tá? Beleza. A Vitória pergunta o seguinte. A Vitória tá falando, a galera tá bem informada. A Vitória perguntou o seguinte, professor, e se de repente alguém, vamos imaginar, que de repente assim, quando eu me cadastrei ali, eu assumia lá que eu era do sexo X. E aí, de repente, em algum momento, agora eu quero oficializar e vou colocar dentro de uma outra opção. O que vai acontecer? Vai ser feito um update na tabela para fazer a troca do sexo da pessoa, tá? Então, assim, eu não vou permanecer os dois. Ou seja, a pessoa não é os dois ao mesmo tempo. Ela vai ser um só, mas de repente, agora eu quero oficializar um novo modelo aqui uma nova classificação de sexo aqui que eu tenho. Então, a gente vai no sistema e a gente troca. Assim como a Vitória chegou e falou, professor, eu mudei de telefone. Preciso alterar o telefone lá na tabela no cadastro lá com o cliente. O que você vai fazer? Você vai na tabela do telefone, vai apagar o telefone antigo da Vitória e você vai fazer um update colocando o telefone novo, tá? Então, só para vocês entenderem aí. Ok? Beleza. Tá? Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam aí. Ok. Legal. Fazendo o teste. Olha só como que dá para matar logo de cara aqui, ó. Se eu for colocar o ID do cliente na tabela de sexo, olha o gato que vai dar. ID cliente. Vamos imaginar que a Maria é feminino. Então, coloquei um aqui. Beleza? O José é masculino. No masculino e coloco 2 no José. O Luiz falou que é masculino também. Como que eu vou colocar o Luiz aqui? Já não vai dar, tá? Então, colocar o ID do cliente na tabela de sexo não funciona. Se a gente for colocar o ID na tabela de cliente, ó, vou colocar aqui, ó, ID sexo. Olha como fica mais claro essa informação aqui. Só dar uma arrumadinha. Olha como fica mais claro. Ó. A Maria é feminino. Então, o feminino lá é 1. O José é masculino. Então, é 2. O Luiz é masculino. É 2. O João. Vamos colocar que ele é masculino também. Senão vai gerar B.O. Então, o João também é masculino. Põe aqui o 2. Tá? Então, beleza. Ó. Percebam que eu não precisei recadastrar o cliente e eu também não precisei recadastrar o sexo. Tá? Posso ter aqui a replicação da chave estrangeira? Sim, a chave estrangeira ela foi feita para simplificar, tá? Diga, Nico. Por que não deu certo o ID do cliente na tabela de sexo? Pelo seguinte, ó. Por exemplo, o José, que é o ID 2, ele é masculino. Então, eu venho aqui e coloquei 2. O Luiz também é masculino. Como que eu vou colocar o 3 aqui? Ó? Se eu colocar o 3, eu perco a referência do José. Se eu colocar o 2, eu perco a referência do Luiz. O que eu teria que fazer? Eu teria que recadastrar o masculino só para eu poder colocar aqui o próximo cliente. Tá? Deu para entender agora? Beleza. Então, fechou aí. Então, o correto é esse cara vir para cá. Tá? Partindo desse princípio, indo lá para o BR modelo, então o que a gente vai fazer? Nós vamos
colocar uma chave estrangeira na tabela do cliente. Olha como muda totalmente o cenário, né? Antes na tabela de cliente não tinha chave estrangeira, agora já tem chave estrangeira. Então, assim, conforme você vai montando a estrutura, realmente vai tendo aí algumas mudanças, tá? O cliente pode ter, no mínimo, um sexo e no máximo um. Se ele quiser mudar, até pode, mas aí tem que ser feito um update na tabela. O sexo, ele pode ser de, no mínimo, 0 clientes, porque eu posso ter um sexo, que nem no Excel aqui, ó. Vamos supor, essa opção de sexo aqui, ó, o guia aqui que vocês colocaram, tem um dos meus clientes escolheu, então ela está cadastrada, mas ninguém associou a ela ainda. Então, no mínimo 0, no máximo N. Tá? Então, isso daqui é um relacionamento, né, de 1 para muitos aí, para a tabela sexo. Beleza. Aí o sexo agora a gente mata dentro aqui desse cenário. Tá. Vou colocar o sexo aqui, ó, só para a gente conseguir enxergar melhor aqui, se precisa desenhar outra coisa. Então, beleza, ó, o sexo a gente matou. Data de nascimento, não tem muito o que fazer. Fechou? Estado civil. Pessoal, o estado civil é a mesma coisa do sexo. Eu poderia guardar a sigla aqui, mas ela ia se repetir muitas vezes, né? E aí, de repente, pode, lá na frente, surgir um estado civil, por exemplo, onde, de repente, precisa cadastrar um novo formato de estado civil, tá? E isso não é legal ficar entrando na programação. Então, o estado civil, ó, provavelmente também vai ter que ser gerado uma outra tabela, tá? Então, tabelinha. TBL, estado civil, tá? Essa tabela terá a chave primária, ID, estado civil. Ela vai ter a sigla, vou fazer a mesma coisa com o sexo, tá? A sigla, que aí eu posso, em relatório, trazer a sigla, e em outro relatório eu posso escrever o estado civil, tá? Sigla. Cadê? Esse é um varchar. Tá? Varchar de 5, né? Não sei, de repente, o sistema, a pessoa quer colocar uma sigla mais detalhada e de forma diferente. E eu vou colocar, por exemplo, o nome. Tá? Vou colocar aqui um 50 aqui, que é mais que o suficiente. Tá? E aí a mesma história, ó. Preciso relacionar o estado civil com a tabela de clientes. Então, gera-se um relacionamento. Aí a pergunta é, o estado civil para a tabela de cliente ou o cliente vem para a tabela de estado civil, tá? Fazer o teste de mesa para a gente poder bater o martelo nisso daqui, ó. Eu acho que isso é a mesma coisa do sexo, tá? Mas vamos confrontar isso aqui. Fala, Gabriel. O cliente também só tem apenas um estado civil. Eu também enxergo. Não tem como uma pessoa ela estar 2 estados civis ao mesmo tempo. Teria que reconhecer o estado civil se a chave do cliente fosse para lá. Enxergo isso bem, tá? Mas, só para matar a curiosidade, ó. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Sigla. Vamos testar aqui, ó. Só para ficar bem alinhadinho. Então, estado civil aqui, ó. S, solteiro.
C de casado, V de viúvo, S de separado. Beleza? Poderia ter outras opções aqui. O que é isso que ele colocou aqui? O que é isso, Gabriel? Não sei do que você está falando. O que é isso? Ah, divorciado. Ah, não, beleza, agora eu entendi. Tá. Ah, verdade. Aqui, solteiro, né? Aqui seria o que? Divorciado? Isso. Enfim, tá? Essas são as opções aqui, ó. Fechou, tá? Poderia ter outras opções, tá? Se a gente levar o ID para cá, já provavelmente vai dar um bug aqui logo de cara, ó. A Maria. A Maria, ela é casada. Então, eu venho aqui e vou colocar o ID da Maria. O José é solteiro. Então, eu venho aqui e vou colocar solteiro. O Luiz é solteiro também. E aí, como é que eu vou colocar aqui no solteiro? Teria que recadastrar assim, né? Ou teria que perder essa daqui. Então, ó, ID do cliente não dá para cá, tá? Vamos levar o ID do cliente, então, para outra tabela. ID, estado civil, tá? Mesmo cenário. Vamos ver estado civil para cliente. Isso, vamos fazer o teste aqui, ó. A Maria, ela é casada. Casado é 2. Vem 2 para cá. O José é solteiro. Solteiro é 1. Vem 1 para cá. O Luiz é solteiro. Então vem 1 para cá. Ah, o João é solteiro. Então vem 1 para cá. Ó, beleza. Tá? A gente não recadastrou ninguém. Tá? Então essa aqui seria a alternativa correta. Deixa eu arrumar aqui. No teste de mesa para a gente poder fazer. Tá bom? Então, lá no meu desenho, tá? Eu vou ter aqui o ID do estado civil vindo aqui para a tabela de cliente. ID, estado civil. Tá? ID, estado civil, para cá. Então, vamos lá. Um cliente pode ter, no mínimo, um estado civil e pode ter, no máximo, um estado civil. Se ele mudar, tem que fazer uma alteração. O estado civil pode estar cadastrado e não estar vinculado a ninguém, ou ele pode estar vinculado a N pessoas. Então, a gente vem um 0 para N, tá? Beleza, pessoal. Então, olha como ficou a nossa estrutura, né? Porque CNH não precisa fazer nada. Então, agora a gente conseguiu normalizar a tabela de cliente em todas as possibilidades, tá? Isso daqui só para cliente. Aí, tem que fazer a mesma coisa para carro, fazer a mesma coisa para policy e ainda relacionar carro com cliente, carro com a policy. Eu teria que fazer esses relacionamentos ainda, tá bom? Pessoal, deu para entender aqui esse restante do exercício? Ficou claro para vocês? Tá. Então, beleza. Tá. O que a gente vai fazer, pessoal? Vamos fazer o seguinte, tá? Eu tenho uma preocupação, às vezes, os vídeos não ficarem tão longos e tudo mais, tá? Vamos fazer um teste que é o seguinte, ó. A gente fechou isso daqui. Vamos imaginar que a gente estivesse aqui na sala de aula, ou seja, são 10h30 agora, a gente tem aí até 11h30, teoricamente, ainda para fechar esse assunto. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo, tá? Até para eu ver aqui como é que ele gera, se dá para colocar lá no YouTube,
todos para vocês poderem assistir depois se quiser. Se eu não conseguir colocar no YouTube, se ele ficou muito grande, aí a gente tem outra forma de compartilhar aí com vocês. E nós vamos fazer o seguinte, ó, missão de vocês. Então, dá uma pausa aí, toma um café aí de vocês. E aí, ó, até 11h30, aí eu vou ficar agora lá no WhatsApp, que é mais fácil para a gente poder articular. Vou ficar lá no WhatsApp e aí eu vou pedir para que vocês continuem esse exercício, tá? O Gabriel falou que qualquer coisa ele edita o vídeo. Beleza, a gente testa. Eu vou tentar ver primeiro se a gente consegue colocar. Se a gente não conseguir, aí o Gabriel ele ajuda a gente aí a manipular aí o vídeo para jogar lá no canal, tá? O que eu vou pedir então para vocês? Vocês têm aí 1 hora, tá? Agora, tenta continuar esse exercício, tá? A gente tem, acho que na foto lá que a Ingrid me mandou, acho que não dá para ver, tá? Mas vocês têm ali os exercícios que vocês montaram. Acho que vocês devem ter tirado foto lá da lousa. Se alguém tiver a foto completinha dessa parte da esquerda, compartilha também. Então, ó, nós tínhamos aqui do lado no modelo conceitual o cliente, que é o que a gente fechou. Nós tínhamos a apólice, nós tínhamos o carro, nós tínhamos o acidente. Tá? Então, a gente tinha 4 entidades aqui no modelo conceitual. Eu fiz uma com vocês agora, né? A gente bateu o martelo nessa uma, tá? E aí eu vou pedir para vocês continuarem esse exercício. Tenta fechar essa letra A, fazendo as outras entidades e relacionando, obviamente, com a entidade cliente. Deixa eu ver aqui. O João está falando que às vezes dá uma oscilada na voz. E a internet, né, João? Às vezes a gente acaba tendo um problema. A Vitória está falando se dá para enviar um print da tela. Dá para enviar. Eu faço um print aqui agora e já mando no grupo de vocês, tá? Porque eu só assisti e não desenvolvi. Tá, a Vitória falou que só assisti e não desenvolvi. Não tem problema. A gente faz assim, ó. A gente tem 1 hora para poder ainda ficar aqui no horário de aula. Então, a gente faz assim. Quem não fez o exercício, quiser fazer aí no BR Modelo, faz e continua. Quem fez, quiser tentar terminar, tenta terminar, tá? E aí eu vou ficar até 11h30 para tirar a dúvida de vocês. Que aí a gente faz isso lá no grupo do WhatsApp, fica mais fácil, né, para a gente estar conversando, tá? Mais fácil para dar um print lá de uma tela, alguma coisa. Aí eu fico ali para sanar alguma dúvida de vocês, tá? Então, ó, falta carro, apólice e acidente. São 3 entidades, tá? São essas 3 que faltam fazer. E aí eu vou para vocês tentarem fazer e, na dúvida, vocês vão me questionando lá e perguntando. Beleza? Então, legal. Então, a gente fecha por aqui. Eu vou parar o vídeo, tá? Vou dar uma cancelada aqui na Teams aqui. E aí a gente fica lá no WhatsApp e a gente segue o esquema lá. Na semana que vem, mesmo esquema, tá? Na segunda e na terça, vocês têm um projeto para fazer. Então, a gente fica no WhatsApp. Na quarta-feira, aí a gente habilita o Teams, que aí eu vou tentar explicar alguma coisinha para vocês relacionado lá à aula de PHP. Tá bom? Então, legal. Fechamos aí por enquanto e lá no WhatsApp a gente vai se falando. Então, vou parar a gravação e vou fechar aqui a sala, tá bom? Fechou. Então, eu só tenho que descobrir como é que para a gravação. Ó, o Olívio está perguntando, os critérios do projeto do PHP vão ser mandados. Sim, a gente vai compartilhar os critérios lá do PHP, tá? Parar a gravação, achei. Já achei. Parar a gravação. Parar a gravação será então. Parar a gravação.